Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Então eu estou aqui de volta para a gente prosseguir na análise do recurso especial e do recurso extraordinário. A gente já tem bastante aula aqui sobre o tema. O tema é extenso mesmo, o tema é grande, o tema é complexo. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, assiste. E lembrando, o canal aqui tem muito conteúdo para você. Me ajuda a alcançar o meu objetivo. O meu objetivo é tornar esse o maior canal de ensino jurídico do Brasil. Professor, você é louco? Você acha que você vai conseguir isso? Não sei. Conteúdo eu vou postar aqui para você. Preciso da tua inscrição, do teu compartilhamento, do teu comentário, da tua curtida. Quem sabe a gente consegue atingir esse objetivo. Eu sou da premissa de que eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é postar o conteúdo. Então isso eu vou continuar fazendo para vocês. Então vamos lá, dar uma olhada no julgamento agora do RESP e do extraordinário repetitivo, tá? O tema vem aqui, ó, no 1036 até o 1041 do Código de Processo Civil. Gente, aqui é importante frisar o seguinte: qual que é a lógica do repetitivo, tá? Primeiro eu queria dizer que o CPC de 2015 trouxe o repetitivo tanto para o especial quanto para o extraordinário. No CPC antigo, não, a gente só tinha o recurso especial, né? Teve uma alteração legislativa que criou o procedimento do recurso especial repetitivo, tá? O novo CPC fez um procedimento que vale tanto para o especial quanto para o extraordinário repetitivo. Agora, por que existe isso e qual que é a lógica? A lógica aqui é muito simples, gente. Não faz sentido você fazer um tribunal superior ter que julgar várias vezes, vários recursos, melhor dizendo, tratando da mesma questão de direito. Então essa é a lógica. Então sempre que você tiver uma multiplicidade de recurso especial ou de recurso extraordinário tratando da mesma questão de direito, o ideal é o quê? Adotar-se esse procedimento aqui que eu estou trazendo para vocês, tá? E por que adotar esse procedimento que eu estou trazendo para vocês? Porque esse procedimento vai criar aquilo que a gente chama de julgamento por amostragem. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona. Antes eu só queria fazer uma coisinha aqui. Só ver aqui se eu fiz certo. Não, eu fiz um negocinho errado aqui. Só ver uma coisinha aqui, gente, só um pouquinho. Eu vi que deu uma desfocada na câmera ali, eu quero ver se eu consigo. Eu consigo agora. Mas vamos seguir lá, tá? Então a ideia é o quê? É que você tem esse julgamento por amostragem, como eu disse para vocês. Você tem lá uma multiplicidade de recurso especial e de extraordinário, adota-se esse procedimento aqui para que tenha um julgamento de um caso, crie-se uma tese, pega essa tese e replica em vários outros casos, tá? Então vamos dar uma olhada nas etapas desse repetitivo aqui. A gente vai ver algumas etapas nesse bloco, outras etapas nos blocos seguintes. Então, a primeira etapa que a gente tem aqui, ó, coloquei como primeiro, é a seleção na origem do RESP ou do extraordinário como representativo da controvérsia, tá? O 1036, no parágrafo 1º e parágrafo 6º, vão trazer um pouquinho de informação sobre isso. Eu vou ler e já explico para vocês. Então, o presidente ou vice do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal selecionará 2 ou mais recursos representativos da controvérsia que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. E parágrafo 6º, somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Então aqui é um ponto fundamental. Por quê? Gente, a interposição do recurso especial e do recurso extraordinário, a gente sabe que ela acontece na origem. O
O que é na origem? Nos TJs ou TRFs. A gente já viu também que recurso extraordinário pode surgir, pode partir de turma recursal, mas na prática, a maioria deles surgem de TJ ou TRF, tá? Imagine que o presidente do TJ aqui do Paraná, ou o vice, que é aquele que faz o exame de admissibilidade do recurso especial, vamos pegar o exemplo aqui do RESP. Aqui no Paraná, só a título de curiosidade, é o vice-presidente que faz isso daí. A lei diz que pode ser o presidente ou vice, depende do regimento interno. Aqui é o vice. Aí ele faz e nota o seguinte, olha, tem vários recursos especiais tratando dessa questão. O que ele faz? Ele suspende todos, escolhe dois ou mais, tá? A lei fala 2 ou mais, que representem bem a controvérsia. O que é isso? Recursos admissíveis, né, que preencheram os pressupostos recursais e recursos que tenham uma ampla fundamentação, uma ampla argumentação. Em resumo, ele escolhe recursos bons, 2 ou mais. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, 1 não pode. Ele manda esses que ele escolheu para o Tribunal Superior e sobresta os demais. O que é isso? Determina que todos os recursos que tratem, né, todos os processos, melhor, que tratem naquele estado, se for TJ, ou naquela região, se for TRF, que tratem daquele assunto, tá? Então, imagine que tenha lá, sei lá, 300 recursos especiais sobre uma mesma questão, o presidente do tribunal entenda que tem que adotar o procedimento do repetitivo, seleciona 2 ou mais, manda para o Tribunal Superior e sobresta todos os demais que tratem sobre aquele tema naquele estado. Ele é desembargador do TJ, é só naquele estado. Se ele fosse um juiz lá federal do TRF, né, por exemplo, da 4ª região, suspenderia todos os processos da Justiça Federal do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, abrange tudo dentro da região da qual ele trabalha, tá? Beleza. Professor, o meu recurso foi sobrestado. Me diz uma coisa, todos os recursos que tratem daquele tema serão necessariamente sobrestados? Olha que interessante o que tem no parágrafo 2º e 3º desse artigo 1036. Lembrando, a gente está ainda dentro do tribunal local. Está trabalhando ainda com o início do procedimento que começou no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Olha o que diz esses parágrafos que eu mencionei para você. 2. O interessado pode requerer ao presidente ou ao vice que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. E da decisão que indefere, né, esse fim do sobrestamento, essa exclusão do sobrestamento, cabe agravo interno, tá? O que é isso? Imagine o seguinte, imagine que eu, Guilherme, esteja litigando com o João, tá? Tenha tido um acórdão que eu não gostei e eu fiz um RESP desse acórdão, tá? Perdi, o João ganhou, fiz um RESP do acórdão que deu ganho de causa para o João. Legal? Então o RESP está lá aguardando o exame de admissibilidade. Nesse meio tempo, alguns outros recursos especiais que tratam da mesma questão do meu estão sendo analisados pela vice-presidência do Tribunal de Justiça aqui do Paraná. E o vice-presidente do Tribunal de Justiça aqui do Paraná entende que é o caso de adotar o procedimento dos repetitivos, tá? E ele escolhe 3 recursos para mandar para o STJ. Não escolheu o meu, escolheu outros 3. Escolheu 3, mandou para o STJ e disse, olha, os demais sobrestem. E aí o meu fica parado. Só que o João olha e fala, ei, o do Guilherme não tem que ficar parado, sabe por quê? Porque o recurso especial do Guilherme é intempestivo. Se o recurso do Guilherme é intempestivo, a decisão que ele está atacando transitou em julgado. Então ele vai lá, faz uma petição e diz, ei, seguinte, eu sei que tem uma decisão de sobrestamento sobre esse tema, eu sei que o nosso caso trata desse tema, só que o acórdão que julgou já transitou em julgado, porque o recurso do Guilherme foi intempestivo. E aí, nesse caso, se ele entender, né, se o
presidente de fato verificar a intempestividade, vai inadmitir o recurso especial justamente pela intempestividade. Agora, se ele falar, não, nada a ver, deixa sobrestado, o João vai poder interpor um agravo interno para poder o quê? Olha, seguinte, não pode sobrestar. Porque a ideia de sobrestar é o quê? Para que esse recurso aguarde o julgamento da instância superior. Mas não tem que aguardar nada, porque aqui já transitou em julgado, já que o recurso dele foi feito fora do prazo. Beleza? Agora, professor, o TJ do Paraná escolheu 2, 3, 4 recursos e mandou. Mas quem vai julgar a questão não é o TJ Paraná, é o STJ. E aí a dúvida que sempre muitos alunos têm, e muitos advogados também possuem essa dúvida. Esta escolha feita pelo Tribunal de Origem vincula ao Tribunal Superior? A resposta é não. O Tribunal Superior pode escolher outros recursos. O Tribunal Superior não está vinculado à escolha feita pelo Tribunal Local. Onde que está isso? Parágrafo 4º e parágrafo 5º do 1036. Olha lá. A escolha feita pelo presidente ou vice do Tribunal de Justiça ou Regional Federal não vinculará o relator no Tribunal Superior e poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. O relator em Tribunal Superior também poderá selecionar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia para o julgamento da questão de direito, independentemente da iniciativa do presidente ou vice do Tribunal de Origem, tá? Aqui nós temos 2 regras diferentes. A primeira é a da não vinculação. Quer dizer o quê? O STJ recebeu lá 3 recursos do TJ Paraná, mas acha que eles não são bons o suficiente. Ele pode selecionar outros? Pode. Pode oficiar lá para o TJ Paraná e falar, me manda outros que eu quero selecionar. Pode? Pode. Mas, o que o parágrafo 5º traz é uma outra situação. É a situação de que não teve essa seleção na origem. Por quê? Às vezes, o Tribunal de Justiça do Paraná recebeu um RESP, fez o exame de admissibilidade e mandou. No outro dia recebeu outro RESP, fez e mandou. E assim foi. Ou seja, não havia uma multiplicidade no momento do exame de admissibilidade. Mas quando chegou lá em Brasília, lá no STJ, lá eles notaram que tinha essa multiplicidade. Seja porque veio vindo muito do Paraná, ou às vezes veio alguns do Paraná, alguns de São Paulo, alguns do Rio Grande do Sul, alguns do Rio de Janeiro. E quando chegou no STJ, opa, temos muitos recursos, uma multiplicidade de recursos tratando de uma mesma questão de direito. Pode ser iniciado o procedimento do repetitivo lá? Pode. Aí ele lá no STJ, né, o relator no STJ, fazer essa seleção. Olha, é o seguinte, eu vou adotar o repetitivo aqui, vou selecionar 2 ou mais para a gente julgar e o restante fica sobrestado, tá? Então vejam, o procedimento do recurso especial repetitivo ou do recurso extraordinário repetitivo, ele pode ser iniciado nos tribunais de origem, que é o que normalmente acontece, mas também pode ser iniciado no Tribunal Superior. Beleza? E para fechar essa aula, professor, o TJ Paraná disse o seguinte, que tem repetição e mandou para o STJ. Mas necessariamente o STJ vai entender que tem essa repetição a ponto de adotar o repetitivo? Não. Ele pode dizer, olha, tem mesmo, e aí segue o procedimento, ou dizer que não tem repetitivo aqui e segue o procedimento padrão. Olha o que diz o 1037. A gente vai falar da chamada admissão do procedimento e decisão de afetação. Olha lá. Selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, lembrando, né, STJ ou Supremo, depende se é RESP repetitivo ou extraordinário repetitivo, constatando a presença do pressuposto do caput do artigo 1036, o que é isso, professor? O pressuposto do caput do 1036 é a multiplicidade de recursos com fundamento idêntico à questão de direito. É isso. Proferirá a decisão de afetação, na qual
Identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento. 2. Determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. 3. Poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos TJs ou TRFs a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Então, o que é isso? O procedimento iniciou aqui, que é o mais comum, na origem. Chegou lá, ele analisou e falou, realmente tem repetitivo, vamos adotar o procedimento. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, vamos definir sobre o que a gente vai se debruçar para julgar. Isso é a decisão de afetação quando a gente vai definir o tema. Olha, seguinte, iremos definir, por exemplo, um assunto que teve repetitivo, se o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, taxativo ou exemplificativo, ou de interpretação extensiva ou analógica. Ponto. É isso que eles definiram. Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, suspende tudo que trate sobre isso no Brasil. Importante, a título de curiosidade, essa questão do agravo do instrumento não houve suspensão, tá? Foi uma exceção. Mas a lei manda suspender, tá? Então, o STJ disse que de fato vai julgar a questão, então ele define, o que a gente vai julgar é isso. Ele dá uma decisão e define com precisão, com clareza, o que é que vai ser objeto do posicionamento, né, do julgamento dele. Definiu isso, determina que tudo no Brasil pare sobre aquele assunto. Todos os processos, individuais ou coletivos, que tratem daquela questão, ficarão sobrestados, ficarão parados, aguardando o posicionamento do Tribunal Superior. E ainda pode requisitar informações aos tribunais. Ei, vocês têm muito processo disso aí? Me manda alguns aí. Pode. É muito comum eles pedirem para cada tribunal enviar um RESP sobre aquele assunto, por exemplo, ou um extraordinário sobre aquele assunto. Porque a ideia aqui, gente, a gente vai julgar um caso, né, alguns casos, mas vai fixar uma tese. Tese que a gente vai querer aplicar para todos os outros casos que sejam iguais. Então, já que é para aplicar, criar uma tese, é legal que tenha um amplo debate, uma ampla discussão sobre aquele assunto ali. Beleza? Tranquilo? Prof, e o que vai acontecer com os processos sobrestados depois que julga? Calma, a gente vai ver isso nas aulas seguintes. Mas antes, deixa aqui o seu joinha, se não deixou ainda, deixa a sua dúvida, o seu comentário. Me ajuda, sério mesmo, me dá uma força. Compartilha, se inscreve no canal, não te custa nada, né? Não vai cair o dedo, não vai te custar. Estou fazendo todos esses vídeos gratuitos para você. E se você me ajudar, eles continuarão sendo produzidos sempre de forma gratuita. Mas para isso, eu preciso aí da tua ajuda, do teu joinha, do compartilhamento, do comentário. Valeu, um grande abraço e até mais.